Olá, meu nome é Ederson Menezes e a gente vai falar sobre esse enunciado aí: maldade, não brinque com ela. Você já brincou com a maldade? Tem muita gente brincando com a maldade e não tem ideia do quanto isso pode ser perigoso para a sua vida e para a vida de outras pessoas. Então, nós queremos falar no âmbito da inteligência social, considerando um pouco essa questão da maldade, para ver qual é a maneira e a importância da gente confrontar a maldade e agir da maneira correta no nosso dia a dia, independente da área, da circunstância que a gente estiver vivendo. Maldade pode ser também traduzido como perversidade, ou malignidade, ou ainda crueldade, né? Ou algo relacionado àquilo que é desumano. Nós podemos ver, na verdade, todos os dias, coisas que acontecem, que são divulgadas nos meios de comunicação, através do jornalismo, nas redes sociais, e nós vemos coisas realmente muito cruéis e falamos sobre maldade. E, na verdade, chamamos aquilo até de desumano. Recentemente, eu mesmo, por exemplo, estive acompanhando pessoas que passaram por um episódio que a gente considera realmente desumano, né? Mas a gente tem que pensar um pouquinho mais sobre essa questão da maldade. Por exemplo, nós temos aí as cantoras Maiara e Maraísa, que cantam uma música, né? Me parece que, se não me engano, essa música é intitulada realmente Maldade. E ali a maldade ela é apresentada nesse contexto aí das relações amorosas. Se você prestar atenção nessa música, você vai ver que ela retrata, né, uma intenção maliciosa de alguém que pediu para dar um tempo no relacionamento, mas na verdade o interesse era acabar com aquele relacionamento. E elas chamam então essa intenção maliciosa aí de maldade. A maldade está presente em diversos setores e âmbitos, e às vezes com diferentes configurações. Eu poderia dizer até que algumas vezes a gente chega a se confundir acerca do que realmente é a maldade e até aceita a maldade com um tom, uma cor, às vezes diferentes na nossa vida e na nossa história. Como é o caso, por exemplo, da malandragem. Tem muitas atitudes de maldade, de intenções maliciosas, que são compreendidas como malandragem. E aí essa malandragem é visto como um tipo de expertise. E isso acaba tendo uma aceitação social. As pessoas acabam praticando aquilo. Veja, nós temos no nosso país a questão até do jeitinho brasileiro. Muita gente trabalha a partir do jeitinho brasileiro. É uma questão de malandragem, é uma questão de um tipo de expertise para algumas pessoas. Eu não vou entrar no mérito, existem pesquisas científicas, pesquisadores que trabalham essa questão do jeitinho brasileiro no nosso país, e sempre tem maneiras diferentes de olhar para isso. Mas eu queria destacar aqui isso para que você entendesse. E de repente a gente começa a aceitar algumas coisas, que a base disso é a maldade. Mas a gente acha que, como todo mundo está fazendo, parece ser natural esse tipo de atitude, e a gente pratica ela sem a real consciência das implicações que aquilo pode ter para a nossa vida. E como o nosso desafio é pensar em inteligência social, pensar sobre um modo de viver que possa ser inteligente, a gente precisa também refletir sobre isso. Bem, só para a gente construir uma base inicial para você ver como essa questão da maldade ela é ampla. A gente pode, por exemplo, recorrer ao filósofo Kant, e ele, quando ele olha para o homem, ele diz que o homem tem uma disposição para o bem, né? Uma disposição aí original para o bem. Mas também ele considera que o homem tem uma propensão para o mal. Ou seja, tem uma disposição original para o bem, mas tem uma propensão para o mal. Então, tem algo dentro de nós que tem raízes nessa questão de fazer o bem, mas também tem algo aí dentro de nós que nos torna propensos a fazer o mal.
Eu sei que a questão de bem e mal, né, na vida do ser humano, ela é muito mais complexa, né? A gente chama essa dicotomia de bem e mal, ela não consegue atender toda a complexidade que envolve a vida humana. Mas ela é um princípio para a gente pensar, né? Para a gente começar a construir e pensar sobre essa questão. Mas nós estamos falando de inteligência social, e aí eu preciso sair do indivíduo e ir para a questão da sociedade, né? E aí, Hannah Arendt, que é também uma pesquisadora que escreveu também muito sobre a questão social e principalmente política, recupera esse pensamento de Kant e ela vai dizer o seguinte, que essa questão do mal aí na vida das pessoas não é uma questão apenas ontológica, ou seja, do ser, né? Não é uma questão de você ser mal, é uma questão mais histórica e política, é uma construção histórica e política. Olha só, a Arendt vai trazer para a gente um grande desafio, que ela está dizendo aqui que, na verdade, não é apenas essa questão interior do ser humano, mas também o meio no qual ele está. Nós, de algum modo, construímos a maldade historicamente e politicamente. Então, tem bastante coisa para a gente pensar aí, tá? Agora, tem dois também pesquisadores que eu acho que é interessante a gente mencionar aqui, pensando sobre maldade, que é Povos e Williams. E eles trabalham aquilo, eles chegaram a algo que eles denominaram de a tríade do mal. A tríade do mal. O que é a tríade do mal? Ela está baseada, como o próprio nome já diz, em 3 elementos, e estes elementos são egocentrismo, maquiavelismo e psicopatia. Não se assusta, calma aí, já vamos dar assim uma definição mais clara do que isso significa. Para estes pesquisadores, há realmente perfis de pessoas que se relacionam a partir dessa tríade do mal, e, ou seja, tem um alinhamento desses 3 elementos aí. E aí a gente tem o egocentrismo, ou seja, o eu no centro, um eu absoluto, né? Aí está envolto um narcisismo, a pessoa só pensa em si mesma, tá? Nós temos a questão do maquiavelismo, né, de Maquiavel, e aí, digamos assim, pode ser entendido a partir da ideia de que os fins, eles justificam os meios, ou seja, eu posso praticar o mal desde que isso me conduza para algo bom. Então a gente tem também essa questão do maquiavelismo, que é o fim justificam os meios, né? E aí a gente pode, por exemplo, achar que eu posso fazer qualquer coisa, inclusive a maldade, desde que tudo isso conduza para um bem lá no fim, tá? Então aí está o egocentrismo, o maquiavelismo e a psicopatia, que é essa realidade, né, de alguém que não se preocupa com o bem-estar, com o bem na vida da outra pessoa, ou com a condição da outra pessoa, né? Ela não se preocupa com o outro, né? Ela não faz esse exercício de empatia. Então, essa tríade do mal, o egocentrismo, o maquiavelismo e a psicopatia, quando alinhadas aí, né, elas configuram um sujeito tenebroso, né? Mas isso são coisas que estão colocadas para nós enquanto seres humanos e na sociedade de algum modo. Muitas vezes essas coisas são estimuladas sem que a gente perceba. E aí a gente precisa ter inteligência social para perceber a nossa condição e a realidade na qual a gente está e a maneira correta para a gente agir no meio de tudo isso. Você deve estar percebendo aí que, independente, né, se eu considerar lá o pensamento de Kant, que há essa maldade que está dentro da gente, ou o pensamento de Arendt, que a maldade é uma construção política e histórica, e até desses pesquisadores aí, né, que dentro do contexto aí da psicologia perceberam essa tríade do mal, em todos estes processos a maldade é uma realidade e ela está posta na sociedade e está posta como desafio para a nossa vida.
E a gente precisa lidar adequadamente com isso. Por quê? Porque se eu não considero essas coisas, a maldade cresce, não só em mim, mas também no meu entorno, na sociedade na qual eu estou inserido. Tudo que a gente vê hoje, que a gente se assusta e vê a maldade, alguma maldade às vezes explícita e às vezes não tão explícita, mas que está sustentando aí, né, coisas que a gente não quer para a nossa vida e não deseja para a vida das outras pessoas. Como é que a gente faz para mudar isso? A gente precisa do autoconhecimento acerca das nossas próprias realidades interiores, das nossas emoções e também aquilo que nossos valores que regulam nossas práticas, como a gente também precisa de um olhar diferenciado para reconhecer muitas vezes aquilo que é realmente bom ou não para ser vivido, experimentado e algumas vezes até confrontado. Né? Há realidades as quais nós devemos confrontar porque elas fomentam, alimentam a maldade. Né? E outra coisa que eu tenho que lembrar é o seguinte, que havia uma expressão, né, que se dizia muito por aí, e se usou inclusive em campanhas, que gentileza gera gentileza. Mas eu quero dizer para você aqui que maldade gera maldade. E que a maldade que às vezes nós praticamos em relação a uma outra pessoa, ela em algum momento, né, ela vai voltar para mim, talvez de uma outra forma, né? Às vezes até de forma imediata, mas às vezes de uma outra forma. A maldade, a perversidade, aquilo que é desumano, a crueldade, aquelas coisas ruins que a gente pratica em relação às outras pessoas, essa maldade vai voltar, né? Ela tem assim, uma possibilidade muito grande de voltar aí para mim de novo. Por quê? Porque eu estou alimentando a maldade, né? De alguma forma, quando eu estou ferindo pessoas, eu posso a partir dessa experiência gerar coisas ruins na vida dela e ela pode produzir coisas ruins na vida de outras pessoas. E assim como existe a corrente do bem, existe a corrente do mal. Então eu tenho, no âmbito aí da inteligência social, eu tenho que pensar sobre a importância do meu comportamento, das minhas atitudes, dos meus valores em sociedade. Tá? Sempre pensar duas vezes acerca daquilo que eu estou fazendo. Se eu estou fazendo um bem verdadeiramente comum ou um bem que é apenas bem para mim, mas é algo ruim para a vida de outras pessoas. Eu tenho que lembrar que, de alguma forma, eu corro o risco, ao praticar a maldade, de que essa maldade, em algum momento, e talvez de uma outra forma, ela também retorne para mim. Então, eu tenho que estar... Isso é inteligência social. É a gente pensar e reconhecer essas realidades. Além do mais, eu tenho que lembrar o seguinte, que quando eu estou plantando maldade, né? Eu estou semeando maldade, eu estou também produzindo isso talvez para futuras gerações. Quando uma pessoa se torna inconsequente, né, acerca dos seus atos, das suas atitudes, do seu comportamento, das suas palavras, ela acaba produzindo mal para si e mal para os outros, para as outras pessoas. Isso significa que ela pode colocar, inclusive, né, se ela tiver filhos, os seus próprios filhos, a sua própria família, sendo alvo de uma maldade que foi fomentada, que foi alimentada de algum modo na nossa sociedade. Os desafios são grandes enquanto indivíduo e enquanto sujeito que está numa sociedade. E a gente precisa ter inteligência social para conseguir buscar sempre um padrão mais elevado, mais adequado, construtivo, que alimente tudo aquilo que a vida tem para oferecer a todos nós em termos de bem a ser compartilhado. Joia? Espero que isso tenha te ajudado a pensar mais sobre essa questão da maldade e que você possa refletir suas ações e a sua influência sobre o meio e a vida das pessoas que estão no seu entorno. Um grande abraço e a gente se vê num próximo vídeo. Tchau, tchau!